Bem-vindos, meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus iremos ver o que são isso de cônicas e, bom, coordenadas polares, sabemos sim, mas qual é a relação dessas ditas cônicas? Que de acho isso daí? E qual é essa relação mesmo com as coordenadas polares? Então, bora lá, bora trabalhar, pessoal. Bom, primeiro vamos tentar ver uma antiga observação, bem antiga, né? Muito antiga, em séculos, milênios. Aí você vai tentar perceber de onde que vem a questão disso de cônicas, né? Então, vejamos aí. Observem, cone, um cone aqui, né? Uhum. E se nós pegamos um plano e fazemos um corte nesse cone, um corte perpendicular ao eixo do cone, observem, temos a parte superior do cone, a parte inferior do cone, tudo isso é o cone. Uhum. Aqui temos então, que figura aqui? É isso, a interseção do plano com o cone nos dá a circunferência. Quando esse plano é perpendicular ao eixo do cone, né? Aqui seria normal, o eixo do cone seria normal, perpendicular ao plano, né? Bom, então, o que aconteceria se a gente rota um pouquinho esse plano, né? Vamos ver o que acontece um pouquinho, vamos brincar. Lembre que aqui a vida é uma brincadeira, né? E a gente está aqui de boa aprendendo e brincando, né? Levando na esportiva. Vamos lá, vamos lá. Aham. Agora, se eu tenho um plano, uau. Observem, aqui já fica não uma circunferência, mas tipo o ovo, que tecnicamente falando é a elipse, né? Então nós temos aqui, temos a circunferência e a elipse, né? Então observem que isso veio de quê? De ir dando esses cortes com os planos no cone. E as outras? Né? As outras, a reta com certeza não, né? A reta não, vai dar só 2 pontos, mas nós também conhecemos que a elipse, sim, a elipse, a gente trabalhou a elipse, e também a parábola fujona, né? Que na aula passada a gente não conseguiu trabalhar, mas vamos ver o porquê disso depois, né? Olha, se agora faço um corte aqui paralelo ao eixo, eu tenho o quê? A hipérbole, uma folha para aqui e outra folha para aqui. Interessante, essas seções saem do cone, né? Ué, e será que a parábola não aparece por aqui? Já fiz corte assim na horizontal, já fiz um pouco inclinado, agora super inclinado. Bom, aparece sim. É só pegar o plano, puxar um pouco para aqui, inclinar e que não corte os 2 cones, só que o plano corte um cone só, mas que não saia, que nesse caso daqui, nesse caso o plano estava inclinado de forma que ele saía daqui, né? Então, se é assim, que nesse caso, nós vamos ter agora a nossa parábola, a fujona de sempre, né? Então, como essas figuras saem do cones, a pessoa costuma chamar cônicas, ou seções cônicas, né? Tá? Então, quais são as nossas seções cônicas? A circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Certinho? Vamos continuar então com nossa viagem, né? Nossa jornada, uma jornada boa. Bom, o que estamos falando, logo a elipse, a hipérbole e a parábola são chamadas de seções cônicas, ou simplesmente cônicas. Já sabemos de onde que vem o nome. Então vamos continuar com nossa viagem. Vejamos então. As cônicas e as coordenadas polares. Já sabemos que são cônicas. Inicialmente, na origem de coordenadas. Eu falo inicialmente porque nossa análise inicial vai ser na origem de coordenadas. Como também foi o caso das cônicas que a gente fez na aula passada em coordenadas polares, né? Todas elas eram com respeito da origem de coordenadas.
É por isso que a parábola sai fugindo, a gente não colocou. Porque a parábola, ela vai, como posso falar? A parábola, ela vai ficar muito, algebricamente falando, muito comprida, né? Então, depois a gente vai ver que se a gente tem não o início na origem de coordenadas, as coisas vão simplificar as equações, né? Então vamos ver. Primeiro vamos começar com isso. Vamos lá. Então, digamos um ponto geral, um ponto do plano complexo, mas em polares, r θ, ele vem determinado pelo valor r e pelo ângulo θ, né? Então temos aqui, né? Supondo que aqui é a origem de coordenadas, aqui temos r θ, onde θ é o ângulo que faz esse raio vetor, esse elemento aqui, com a horizontal. Sendo assim, podemos construir esse triângulo retângulo. Certinho? Tchum, tchum, tchum. Onde aqui tem o ângulo, se aqui o ângulo, e o ângulo é formado por esse bicho daqui, essa componente daqui é R cosseno, né? A gente já viu várias vezes isso e estamos aqui só revendo, né? Agora vem uma jogada interessante, porque até agora estamos falando que um ponto geral, é só um ponto geral, não é mais do que isso. Mas que tal se traçar uma reta externa aí e chamar d a distância de R para essa reta? Quer dizer, temos esse ponto aqui, Rθ, esse ponto, e vou traçar a distância aqui, né? Quer dizer, uma reta que vem aqui perpendicular. A distância. Bom, vamos chamar essa distância de D. Desse jeito. Ótimo. E agora também vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de D minúsculo a distância que vem daqui, do ponto da origem, para a reta vertical, né? Esse seria D. Observemos agora que esse D maiúsculo de grandão vai ser igual à soma do Dzinho pequeno, mais R cosseno de θ. Isto mais isto me dá o D maiúsculo, certo? Vamos guardar isso aqui. Anotem aí, para fixar melhor ainda, está aqui. Então anotem isso na folhinha rascunho que vocês usam para fazer os exercícios que a gente manda durante a aula, né? Não no caderno, é na folhinha rascunho, né? Bom, então vamos continuar com nossa análise, né? Mas e essa reta aí? E essa reta aí, por que foi traçada? Agora vamos ver, né? Tem um porquê disso. E vamos ver então nas próximas definições. Então vamos. Primeiro, definição. O foco. Para o caso das cônicas, o ponto base para a construção delas será chamado de foco da cônica. Quer dizer, aquilo que era a origem de coordenadas, a gente agora vai trasladar para aquilo que vamos chamar de foco. Esse vai ser nosso ponto, o foco. Então, foco no foco. Certinho? Devem essa palavra, né? Tem que focar, fique focado, olha o foco, é isso, né? Rende essa parte daqui, né? Bom, mas não definimos ponto, não definimos a reta, não estamos interessados na reta, que vai ter uma relação entre isso, mas calma. Agora vem a reta. A reta vamos chamar de diretriz. Para o caso das cônicas, a reta base para a construção delas será chamada de reta diretriz da cônica. Isto já era conhecido pela cultura grega, os antigos gregos, de ontem, de hoje, né? De ontem, de antes de ontem, na verdade, né? Não é nem de hoje, nem de ontem, de antes de ontem. Bom, interessante. Mas o mais interessante é agora o que vem. Que lembrem, nossas cônicas, a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola, né? Elas têm simetria. Então, deve ter alguma simetria entre o foco, a diretriz e o ponto. Ou pelo menos as distâncias delas, né? E a verdade é que isso é fascinante. Porque o que vamos definir agora, tcharam, é excentricidade.
para o caso das cônicas, a proporção ela é constante. A proporção dessa distância do foco ao ponto, que chamamos de R, com a distância do ponto à reta diretriz, que chamamos de D maiúsculas, essa distância, no caso das cônicas, é constante. Isto é mágica. Mágico mesmo. Muito 10, muito legal. Excelentíssimo. Uau, 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 uau. Então, também guardem esse valorzinho aqui. Em particular, vamos colocar que R vai ser igual a ED maiúsculo, certo? Continuemos então, agora se feitas essas definições, com nossa análise. Bom, só para lembrar aquilo que está na nossa folha de rascunho, porque eu sei que muitos nem colocaram na folha de rascunho, né? A preguiça de alguns, mas tudo bem. Bom, nós tínhamos isto. Certinho, certinho. Ótimo. E nós também falamos que da definição de excentricidade podemos escrever R igual a DE. É ou não é? Ótimo. Coloquem isto aqui. Certo? Coloquem isto aqui. E a trabalhar um pouquinho. Fazendo R igual a ED. Só por simplicidade, tá bom? Só por simplicidade. Na verdade, você vai colocar tudo isto aqui. Então vou multiplicar aqui por ED mais ER cosseno de θ, né? E ED vou chamar de R maiúsculo. Façam isso e vejam o que dá. Deu isso daí, né? Legal. Agora com esse lado e esse lado daqui, tentem colocar o R em evidência. É sua vez, eu vou dar um tempo, tá? Assim como a gente colocava nas equações da aula anterior, né? R como uma função R de θ, quer dizer, isolar o R, façam o mesmo agora, né? Tem R aqui, R minúsculo, tem R minúsculo aqui, passem para lá, blá, 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 blá. Agora é com vocês. Façam já. Trabalhando. Agora. Deu nisso? Excelente. Aí vocês já devem estar perguntando, né? Mas, se o Ricardo, professor, né? Meu nome é Ricardo, colocou disso aí, gastou seu tempo para colocar em um fundo bonitinho, é porque esta equação é importante. E essa equação é importante sim. Muito importante. Bora então, guardem ela aí, continuemos com nossa análise, né? Por quê? Porque dependendo do valor de excentricidade, essa equação vai mudar. E vai, em um caso, representar a circunferência, em outro caso a elipse, em outra parábola, em outro a hipérbole, dependendo do valor de excentricidade, né? Uau, 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 super, super, 10, né? Oh, gente, como pode? Bom, mas não esqueçam que a equação que a gente chegou agora é para uma cônica que tem centro no foco. Foco no foco. Certo? Porque na aula anterior a gente fez com o centro na origem. Origem. Né? Nem sempre a origem de coordenadas bate com o foco. Com o foco, que a gente definiu como foco. Mas, bem, feita essa salvidade, porque às vezes os alunos fazem nas cabecinhas, né, de passarinho, aí colocam, mas esse e agora, não sei o que mais. Não! Uma coisa é no foco, outra coisa é no centro de coordenadas, né? Mas tem um caso que se bate, né? Mas vamos ver agora, justamente. Bom, para começar, se a excentricidade vale zero, façam E igual a zero na equação anterior, e vocês têm a circunferência de raio R. Observem que bate com aquela que a gente tinha calculado na aula passada, em coordenadas cartesianas, com centro na origem. E esse é no centro no foco. É que neste caso, o foco da circunferência coincide com o foco das coordenadas, né? Certo. Agora vamos continuar. Se E vale zero, bom, próximo seria... E se é maior que zero, né? Se é maior que zero, bom,
Se está entre 0 e 1, sem ser 0 e sem ser 1, temos a elipse. Se vocês podem colocar isso, observem a equação, né? Digamos que é igual a 1 meio. Essa equação não parece com a equação da elipse que a gente tinha calculado, que tinha uma raiz, não? Por quê? Porque uma, para ser redundante mais uma vez, mas espero que fique claro, uma foi calculada com um centro na origem de coordenadas, e a que temos agora é com centro no foco. No foco. Bom, continuemos então. Se E vale 1, chegamos à nossa parábola. Olhem como que está bonita essa parábola. Se vocês tentam fazer, e eu não recomendo, calcular a equação da parábola em coordenadas cartesianas, colocando x igual a r cosseno, y igual a r seno de θ. Eu não recomendo. Mas agora, quando o centro está no foco, fica assim. Olha, que bonitinho, que gracinha, uma filhinha bonita, né? Linda, 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 linda. Mas espera aí. É 0, entre 0 e 1 é igual a 1. Então, nos resta qual? Quando E seja maior que 1, e vocês acham que vai ser? O que vai dar? Já estão por dentro, né? Isso mesmo, meus jovens. Isso mesmo, minha gente. Vai dar a hipérbole. Se E é maior do que 1, nós temos a hipérbole. Uau, interessantíssimo, né? Mas para fixar mais isto, tá? Para fixar mais isto da excentricidade, da divisão, né, das cônicas, quando a equação é no foco, vamos ver como vai fluindo as coisas, né? Vai ver graficamente ajuda no visual, né? No visual. Sobretudo nós homens somos muito o visual, né? As mulheres são muito mais do que ouvem, mas vamos no visual. Tentemos ver aqui, visualizando a excentricidade. Não esqueçam que a excentricidade foi definida para uma reta diretriz, né? E quando a equação está no foco, essa equação, a equação está no foco, foco no foco. Bom, vejamos. Primeiro caso, temos nossa diretriz e temos aqui a excentricidade zero. Ótimo, ótimo, ótimo. É a circunferência, né? Seguinte, quando tem entre 0 e 1, nós temos a elipse. Que ovo! É nosso ovo! Aliás, aí parece um ovo, né? Olha aqui. A parte da clara, e aqui está a Emma. Que gostoso, deu vontade de fritar um ovo. Tá bom. Já deu fome, né? Mas continuando. E agora, próximo. Quando é igual a 1, temos a parábola. E quando é maior do que 1, que chegamos, gente? Todo mundo falando? Hipérbole, né? Legal. Pronto. Uau. Interessante, né? Interessante. Essas coisas de geometria, matemática, é muito legal. Certinho. Então, vamos agora trabalhar uma coisa diferente, né? Mas vamos partir da parábola, né? A parábola, a nossa equação da parábola com o centro no foco. E em particular quero agora pegar essa expressão aqui. Na verdade seria o inverso, né? Mas eu só vou pegar isso daqui. Essa equação, vou colocar r de θ igual a isto, 1 menos cosseno de θ. Só para ver o que dá, né? Seria, entre aspas, o inverso da parábola. Isso. Então vou colocar, seja r de θ 1 menos cosseno de θ. Vamos tentar ver o que dá, né? Para isso, vamos tabular, claro. Vamos dar alguns valores. Mas antes, observem que essa equação é simétrica com respeito de θ com menos θ. Isso ajuda, né? Existe essa simetria. Se existe essa simetria, então, gente, eu não preciso fazer toda a volta 2π do ângulo. Basta só de 0 a π. Então, vou recomendar para vocês calcularem os pontos para 0. Deixa eu ver outro. Π meios, tá bom? Π meios é bom, Π quartos também. Antes de π meios, π quartos. Então, vamos lá. 0, π quartos, π meios, já falei, né? Tem que colocar.
3 pi quartos e pi. Esses pontos aí, né? Tentem tabular, quer dizer, vou começar, vou dar um chute inicial, vou colocar aqui 0, né? É mais fácil. Cosseno de 0 é quanto? Isso, 1. 1 menos 1, 0. Então, para θ 0, R vale 0 também neste caso. Uau! Agora façam para pi quartos, depois para pi meios, depois para 3 pi quartos e depois para pi. Ok? Façam isso agora já. Pausa. Bom, o que a gente falou, né? Espero que tenham calculado alguns pontos, né? Para ver como que se comporta. Tá aí, né? Aqui deu isso. Esse seria o cosseno de pi quartos. Quando vale pi meios, o cosseno vale 0, então aqui vai dar 1, certinho. Quando vale 3 pi quartos, vai dar menos, claro, menos, cosseno está do outro lado, menos raiz de 2 sobre 2, com o menos anterior que tem aqui, dá mais, excelente, isto e 2. Só para que fique melhor, raiz de 2 é quanto? É 1,14, é 1,41, 42, 90, e aí vai, né? 1,41, 42, tá, é um número racional. 1,4 dividido por 2 dá mais ou menos 0,7. 0,7, então 1 menos 0,7, isso daqui dá 0,3 aproximadamente. 0,3, né? Ponto 3. Então, partimos no raio 0,3, cresceu. Para um raio 1, cresceu mais, né? Aqui novamente, esse vale 0,7 mais 1. 1,7 cresceu mais. E aqui o raio ficou 2. Uau! Cresceu. Então, o raio só foi crescendo. Parte de 0, conforme o ângulo vai indo, então, digamos, estou aqui em ângulo 0, né? Aqui vale 0. Conforme o ângulo vai crescendo, o raio também vai crescendo até que chega no valor 1. Isto. Depois chega aqui no valor 1,7. Isso. E depois chega no valor 2. Mais ou menos assim, né? Vamos repetir aqui. Observem a mãozinha. Com 0 vale 0. Para pi quarto vale 0,3, mais ou menos por aqui. Depois vale para pi meios vale 1 por aqui. Depois vale 1,7 por aqui, mais ou menos o raio, né? E depois vale 2. Excelente. Acho que já dá para ver mais ou menos como seria. Mas vamos lá fazer com mais calma, né? Vamos no visual. Eu estou usando um programa que um amigo que já faleceu lamentavelmente, ele é um professor dos Estados Unidos, ele fez um programa chamado Winplot. Eu conheci ele porque eu achei tão legal, né, tão leve, e eu queria fazer a tradução para o português, que usava a versão em inglês. Aí ele me falou que já tinha alguém que tinha feito para o português o Winplot. Mas tinha os outros programas, né, que podiam ser feitos também. Aí eu falei, eu faço. E eu comecei a fazer algumas traduções para o programa ficar também disponível em português, né? E justo a versão que já tinha feito do Winplot em português foi feita por um professor da UFBA, Adelmo, acho que é o nome dele, um bom professor, né? Bom, o Richard Paris, aquele colega já faleceu, né? Mas ainda ficou. Eu recomendo, se vocês podem, baixem esse programa. É bem leve, acho que também tem disponível o WinStat. Também é leve. Eu acho que ainda funciona. Sim, funciona para Windows 10, porque eu testei, né? Testei ele, é para Windows. E ajuda bastante. Por exemplo, este gráfico que eu fiz, dessa equação em polares, foi feita com o Winplot. E está agora para vocês e vamos mostrar como vai, tá bom? Então, bora lá. Feita já o patrocínio em memória do nosso amigo Richard Paris. Vamos continuar então. Continuemos. Começou em 0, observemos. E depois o raio foi crescendo, né? Aqui deve valer 0,3 mais ou menos. O raio, não estou falando o arco, né? Esses são os pontos que vão criando. Esse ponto daqui para aqui, o raio, vale mais ou menos 0,3. Depois vai crescer até 1. Vamos ver? Vamos lá? Olá!
Oui, monsieur, oui, mademoiselle. Muito bom, né? Depois, quando mais ou menos o ângulo está aqui em 3π, vale 1,7. Então, vai ser uma coisa que vai passar por aqui, mais ou menos, uma coisa assim. Assim, porque foi crescendo, né? Está crescendo sempre. Vejamos aí. Isso mesmo. Que legal, né? Matemática é fantástica, fantástica. E o pessoal tem ainda gente que fala mal da matemática e dos matemáticos, incluindo. Poxa, gente, fala porque não conhece, né? Falar mal dos outros sem conhecer é fácil, mas é veneno para a alma. Depois você vai ficar com depressão de falar mal tanto dos outros. Mas tudo bem, essas são questões já espirituais, né? Bom, e finalmente tem que chegar aqui no valor do raio 2. Observe que aqui está menos, porque está no eixo ainda respeitando x positivo para aqui, y negativo para aqui, mas em coordenadas polares tem que passar pelo 2, que vai ser por aqui, né? Pronto! Quando o ângulo vale π, temos aqui. Excelente! E dada a simetria, eu sei que vou ter a mesma figura espelhando. É que não espelha, né? É a simetria, então ficou assim. Olha que bonitinha a figura, né? Ela se chama cardioide justamente porque parece um coraçãozinho. E depois falam que nós matemáticos não temos coração. Claro que temos coração. Nosso coração é que 1 menos cosseno de θ, r de θ é igual a 1 menos cosseno de θ. E tem outros também, né? Então nós matemáticos estamos cheios de corações. Somos pessoas sensíveis. Bom, a questão é que nós já conseguimos ter esse lugar geométrico, a cardioide. Tem muitos outros lugares geométricos, eu recomendo que vocês procurem. Inclusive, se você quer, pode formar uma flores. Flores de 4 pétalas, flores de 3 pétalas, flores de 5 pétalas, né? Na matemática, nós somos muito sensíveis, que nos poetas, que olhamos as flores. É bem interessante tudo isso, tá, gente? Então, bom, acho que já para ser nossa base, tá? Porque lembrem que vocês têm que tomar nota disso, e tomar nota demora um monte, porque vão com calma, vão pausando, foi combinado. Eu faço a minha parte e vocês fazem sua parte, sem contar que está dentro da hora da aula, né? Vocês têm que ser consequentes, né? Tudo bem, tem a liberdade de fazer um horário, mas invistam tempo, né? É o combinado. Então, só para fechar algumas considerações finais. Vamos lá. Nós vimos e já sabemos quais que são as cônicas. Quais que são? Circunferência, elipse, isto hipérbole, parábola. Porque vem dos cortes sobre um cone, né? O nome. Também definimos o que é o foco e diretriz, né? Aquele ponto, o foco, tá? E a parábola tem um foco, a elipse tem 2 focos, a hipérbole tem 2 focos, a circunferência tem um foco e aí vai indo, né? Tá? A diretriz é a reta sobre a qual são feitas medidas, mas em particular foi interessante para a gente a excentricidade. Por que a excentricidade? Porque com ela e a equação que chegamos, né? A equação das cônicas com centro no foco, observem que eu tomei tempo para colocar no negrito aí, centro no foco, é essa aí, né? E dependendo de quanto que vale E, eu vou ter uma equação no foco para uma circunferência, para uma elipse, para uma parábola ou para uma hipérbole, né? Para uma hipérbole. Bom, e nós vimos um dos muitos casos interessantes. Nós vimos o coração dos matemáticos, né? A cardioide. Ficou bonita? Ficou. Então, gente, espero que tenha sido claro e que vocês estejam acompanhando. A gente se vê depois. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir.